última questão dessa aula. Mais uma vez transformador. Até fiquei com a sensação de que eu tinha resolvido essa questão. Espero que não estou resolvendo duplicado. Deu algum problema no banco de dados e não me avisou que eu já fiz. Mas acho que não, ela é só parecida. A UEPG adora esse assunto, tá? Adora magnetismo e adora transformador mais especificamente. O transformador é um dispositivo formado basicamente por duas bobinas eletricamente isoladas uma da outra, enroladas sobre um mesmo núcleo de ferro. Eu já ensinei transformador com certeza, eu vou só fazer mais por alto agora em outra aula da UEPG. Só para vocês lembrarem, eu tenho um núcleo de ferro, eles colocam o desenho assim em formato de um U, um ferro magnético. Aí o que você coloca? De um lado, você tem aqui uma bobina, né, que se conecta a um circuito, onde você tem um gerador de corrente alternada, tá? Aqui pode parecer que é corrente contínua, mas é de corrente alternada o gerador. Vou colocar aqui, vou colocar o G aqui. Desse outro lado, você tem bobina, a gente com mais, ou depende com mais ou menos volts, vai influenciar, que está ligado a um outro circuito, que não tem o gerador. Só tem um elemento de circuito aqui, vou colocar um resistor, sei lá. Um elemento que você vai abastecer. Basicamente, isso aqui usa o princípio da indução magnética. Como essa corrente aqui é alternada, fica indo e voltando, o fluxo que sai aqui, ó, aqui tem uma corrente, né? Toda corrente gera um fluxo magnético. Então, ela provoca um fluxo magnético aqui. Vamos supor que é nesse sentido aqui. Que vai atravessar aqui. A outra espira. Como essa corrente fica subindo e descendo, ficando positiva e negativa, positiva e negativa, positiva e negativa, esse fluxo que atravessa aqui fica variando. E a gente aprendeu que variação de fluxo magnético pelo tempo, né, ao longo do tempo, gera uma força eletromotriz induzida, né, que eu posso imaginar que é uma tensão induzida no outro. Então, isso aqui tem uma corrente alternada que provoca um fluxo que fica variando e aqui gera uma... Gera uma corrente alternada nesse outro lado. Então, tem uma corrente alternada aqui que gera uma outra corrente alternada aqui. Tá? Só que como o número de espiras muda, né, e isso aqui é a força eletromotriz para uma única espira, então eu posso dizer que a força eletromotriz induzida total seria a força eletromotriz induzida por uma única espira, deixa eu colocar de I, vezes o número de espiras. Porque para cada espira que tem aqui, que sofre uma variação, provoca uma corrente. Quando eu tenho, na verdade, provoca uma corrente, não, provoca uma tensão. Quanto mais espiras eu tenho, maior a tensão que ela provoca, essa eletromotriz induzida. Porque essa equação aqui, ó, é para uma única espira. Então, quanto mais espiras eu coloco naquele núcleo, né, chama aqui de núcleo 1 e núcleo 2. O núcleo primário e núcleo secundário, melhor. Então, esse núcleo aqui seria o primário, que é onde vem o gerador, né? E aqui é o secundário. Então, essa força eletromotriz induzida depende de quantas espiras eu tenho também. Ela depende da variação do fluxo. E quanto mais espiras, maior é essa tensão induzida. Então, o que acontece? Aqui eu vou ter uma tensão que é dada pelo gerador. E se aqui eu tenho mais espiras que aqui a tensão fica maior do que aqui. Então, você consegue transformar a tensão. Essa é a ideia do transformador. Ela pega uma tensão
de um lado e passa para o outro lado uma tensão maior ou menor de acordo com o que o aparelho precisa. Porque às vezes o aparelho precisa de uma tensão bem menor do que a que vem da rua, pelo menos. Entendeu? Então você usa muito isso. Ou ele precisa de uma tensão maior. Nesse caso aqui, eu estou fornecendo... Nossa, hoje está difícil. Uma tensão maior do que do lado esquerdo. Tá? Uma tensão maior. Porque tem mais espiras, tem mais voltas aqui, esse N aqui. Tá? Então, o transformador é uma coisa que recebe uma tensão e passa uma outra maior ou menor, depende da diferença entre número de espiras. Se aqui tiver menos, aqui é menor, se aqui tiver mais, aqui é maior. Né? Usa para isso a ideia da força eletromotriz induzida, que a variação de fluxo por dentro de uma espira produz uma tensão naquela espira. Né? Então ele coloca tem que ser alto, porque se a corrente for contínua, esse fluxo aqui é contínuo e não varia. Então não dá esse efeito, que precisa ter variação para ter tensão induzida. Então não funciona, o transformador não funciona com corrente contínua, somente com corrente alternada. Ela tem que variar. Corrente contínua não funciona. Tem que ter uma variação de corrente, ponto. Tá? E aí essa tensão aqui gera uma corrente no circuito, no secundário. Então o que eu acabei de mostrar para vocês? Que quanto maior o número de espiras, maior é a tensão produzida, por causa disso aqui. Então eu posso afirmar que não vai caber, né? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Aqui para a única espira. O que é importante lembrar? Que o número de espiras e a tensão produzida a tensão naquele núcleo são diretamente proporcionais. Então você fala que N1 seria do primário, está para o 1, assim como N2 está para o 2, diretamente proporcional. N, número de espiras, a tensão produzida naquele núcleo. Outra coisa que é importante, a última que eu acho que é importante lembrar para esse tipo de exercício, é que a corrente e a tensão, ou a corrente e o número de espiras, já que tensão e número de espiras são diretamente proporcionais, são inversamente proporcionais. Ou seja, quanto mais voltinhas, menor é a corrente. Por quê? Porque uma coisa clássica aqui é que a potência se conserva de um para o outro. Então você pode afirmar aqui que a potência em 1 é igual à potência no núcleo 2. Não importa o que você faça, a potência se conserva. E potência é igual a U vezes I. Você não aprendeu isso em elétrica? Então você pode falar que U1 vezes I1 é igual a U2 vezes I2. E como o número de espiras é diretamente proporcional ao U, você pode falar que N1 vezes I1 é igual a N2 vezes I2. Ah, mas o U é igual ao N, professor? Não. É que, na verdade, como é diretamente proporcional, você escreveria aqui K vezes N1 e K vezes N2. Né? Quando você tem duas grandezas diretamente proporcionais, você pode escrever que uma é uma constante de proporcionalidade vezes outra. Acho que eu já ensinei isso em alguma aula. Quando duas grandezas são diretamente proporcionais, você pode escrever que uma é uma constante vezes outra. Então, como eu provei já aqui que N e U são diretamente proporcionais, você podia trocar esse U por KN1 e esse U2 por KN2 e depois cortar, porque está nos dois lados. E aí chega nessa equação. Então, não é que o U tem o mesmo valor que o N, mas o U é inversamente proporcional ao I, e o N é inversamente proporcional ao I, e o N é diretamente proporcional ao U. São as três relações que tem que saber, entre U, N e I, que é o que é cobrado. Pronto, vamos aplicar? Vai ter mais um assunto aí que é o EPG igual, só vi cair no EPG, que é corrente de Foucault. Vou falar na hora que cair o item, tá? Esse é o mais geral. Vamos agora aplicar. 0,1. Um transformador funciona tanto com corrente alternada como com corrente contínua. Já deu problema. Porém, o funcionamento de corrente alternada é mais eficaz. Não, ele não funciona com corrente contínua. Ponto. Incorreto. Para um transformador ideal, com N1 espiras no primário e N2 espiras no secundário, é válida a relação U1 está para U2, N2 está para N1. Vamos olhar aquela relação que eu coloquei para conferir se ela bate com essa ou não. Eu falei que... Deixa eu até colocar igual. Eu coloquei o N em cima. Tá. Podia ser o U em cima. N1 está para U1.
assim como N2 está para o 2. Observe que ele deixou U numa mesma coluna e N na outra, numa fração, então tudo bem. Basta trocar aqui multiplicando. Ficaria o 1 passa para lá, fica o 1 está para o 2, ó, o 1 eu passei para lá e o N2 vem para cá, fica N1 está para N2. Esse é o correto. Vamos ver se está igual ao que ele falou. O 1 está para o 2, colocou N2 por N1. Como ele colocou o 1 para o 2, N2 por N1, inverteu, ele está dizendo que são inversamente proporcionais. Ó, se você multiplica cruzado isso aqui, você tem que o 1 vezes N1 é igual ao 2 vezes N2. Quando o produto é uma constante, isso você vê em matemática. Mas eu vou falar aqui, presta atenção. Quando a divisão é uma constante, que você tem a mesma letra aqui, ó, 2, 2, 1. Quando a divisão, a razão é uma constante, é porque as grandezas são diretamente proporcionais. Quando as grandezas são diretamente proporcionais, significa que a razão é constante, vai e volta. Quando duas grandezas são inversamente proporcionais, a multiplicação delas é uma constante, que é o que? U vezes o outro igual a 1 vezes o outro. E se a multiplicação delas é uma constante, é porque elas são inversamente proporcionais. Tá? Na razão, elas acabam ficando invertidas. Então, essa afirmação está te dizendo, entre aspas, que U e N são inversamente proporcionais. O U e o N de uma mesma, né? 1 e 1, 2 e 2, de um mesmo núcleo, são inversamente proporcionais. Quando eu acabei de ensinar que são diretamente proporcionais. Tá? Se você multiplicar aqui, você vai ver que dá a letra cruzada. O número cruzado, 1 com 2, 1 com 2. Tá? Então, o U de um núcleo e o N desse mesmo núcleo são grandezas diretamente proporcionais, não inversamente proporcionais. Portanto, isso aqui está errado. A 0,2 é incorreta. 0,4. Agora vem a parte nova. Não, na verdade, já caiu isso, sim. Eu já expliquei em outras questões. Então, vou realmente explicar mais por alto aqui. Nos transformadores, há perdas por efeito Joule nos enrolamentos. Claro, tem energia elétrica passando no mundo real. Você não consegue impedir que ela se aqueça. Pode minimizar, mas não zerar. Também há perdas pela formação das chamadas correntes de Foucault no núcleo. Tá? Isso aqui eu só vi o EPG cobrando, talvez outros do Sul também cobrem, que eu não mexo ainda. Usar núcleos de ferro laminado faz com que o rendimento diminua ainda mais. Ó, por alto aqui, correntes de Foucault são correntes que surgem no próprio núcleo do transformador. Tá? Então, de novo, tenho ali... Tá? Aqui o circuito de um lado, o circuito do outro. Quando a corrente passa aqui, tem essa variação de fluxo magnético, mas como esse fluxo magnético acaba atravessando também por dentro desse núcleo e passando por esse, ele acaba provocando umas correntes aqui dentro do núcleo, no núcleo, no material do núcleo. Ele acaba uns trechos e acabam conduzindo corrente. E isso faz com que parte da energia que era para vir para cá, né, que é o ideal, que a potência de um lado seja igual ao do outro, acaba que não fica. Exatamente isso aqui, ó, que a potência é igual, a gente assume no ideal. Parte da energia se perde por causa dessas correntes Foucault, que também geram aquecimento do próprio núcleo. A maneira de minimizar isso, para impedir as correntes Foucault, é você não fazer de sólido maciço, mas sim fazer laminado, fazer uma junção de lâminas do material ferromagnético superpostas assim. Isso acaba impedindo ou minimizando as correntes de Foucault, o que faz com que menos energia se perca, mantendo o rendimento alto. Não faz com que o rendimento caia muito, porque o rendimento que é o quê? Quando a energia realmente é utilizada para o que o transformador foi construído, dentro do total de energia disponível. Tá? As correntes de Foucault fazem o rendimento cair, porque parte da energia não passa para o outro núcleo. Laminar, transformar em lâminas o núcleo, faz com que dificulte, não impeça 100%, mas dificulta corrente de Foucault, o que impede que o rendimento caia ainda mais. Então, a 0,4 está errada por causa do final. Também é pela formação de chamadas correntes de Foucault no núcleo, certo? Aqui está o erro. Usar núcleo de ferro laminado faz com que o rendimento diminua ainda mais. Não, faz com que o rendimento diminua menos, impede a diminuição. Não ainda mais. Tá? Então, a 0,4 está incorreta por causa desse finzinho. 0,8. Para um transformador ideal, a tensão e a corrente elétrica nos enrolamentos do primário e no secundário são grandezas inversamente proporcionais. Oba, finalmente, foi o que eu expliquei exatamente. Né?
a tensão e a corrente elétrica são inversamente proporcionais. U1 vezes I1 é igual a U2 vezes I2, porque a potência no lado 1 tem que ser igual à potência no lado 2. Isso é o que ele falou aqui, ó, transformador ideal. Perfeito. Né? Não há perda de energia. Então, U vezes I igual a U vezes o produto é uma constante, portanto, são grandezas inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra tem que diminuir para manter o valor constante da multiplicação. Tá? Quanto maior a tensão, menor é a corrente. Então, a 0,8 está correta. E, por fim, a 16. Em um transformador, qualquer um dos enrolamentos pode ser usado como primário ou secundário. Sim, né? Como eu falei, não tem um limite. Onde eu coloco o gerador é o primário. Onde eu ligo o gerador é o primário. Onde eu não tenho o gerador que recebe a corrente é o secundário. Eu posso só pegar o gerador e colocar no outro. Não tem um núcleo que é obrigatório sempre ser o secundário. Tá? Eu posso pegar o circuito com o gerador e trocar agora. Então, assim, se eu coloco de um lado para o outro, por exemplo, daqui, esse aqui tem mais rolamentos. Então, daqui para cá, eu aumento o U, passando daqui para cá. Eu posso colocar o gerador aqui, inverter, colocar o gerador aqui e aqui a corrente do secundário. Aqui virar o primário, aqui o secundário. Tudo bem, vai funcionar. A única coisa é que vai virar um transformador que diminui a tensão que manda para o resto do sistema. Pega a tensão de fora e manda uma menor. Nesse que eu fiz aqui, ele pega se eu colocar o gerador aqui, ele pega. Aqui ficou parecendo um galvanômetro, né? G de galvanômetro. Enfim, é que eu não lembro o desenho de corrente alternada para gerador. Aqui é corrente contínua. Bom, vamos colocar um gerador, mas entenda que é corrente alternada, tá? Aqui passa de um menor para um U, aumenta a tensão que manda para você, pega uma tensão menor e aumenta para passar para o resto do circuito. Aqui faz o contrário. Então não é obrigatório, o primário é sempre aquele da esquerda e o secundário da direita. Você pode trocar, tá? Só vai fazer o efeito contrário. Então, qualquer um dos enrolamentos pode ser o primário ou o secundário. Tá? Não tem um enrolamento que, você é o primário e ponto, a etiqueta aí. Tá? Depende de onde você põe o gerador do circuito. Esse enrolamento pode ser o primário, ou posso colocar o gerador aqui e esse passa a ser o primário, enrolamento aqui. Ó. Perfeito. Então, dá 16 com 8, 24 é a soma.